Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre a Caravana da Mudança, onde estivemos nas Três Lagoas do Manduca, com 10 pré-candidatos, e fomos bem recebidos por aquele povo. E aqui gostaria de mandar um alô aqui para 2 grandes cidadãos de Três Lagoas do Manduca, que muito bem souberam expressar a angústia, a inquietação, o clamor daquele povo, daquela comunidade, que são os senhores Rivelino e o senhor Braz. Parabenizá-lo por suas falas naquele evento e parabenizar por todos os presentes também naquele evento. Então, avante, continuamos na perspectiva de mudar a Barra do Corda, de oferecer uma outra oportunidade para os eleitores de Barra do Corda. Eu estou entrando com um requerimento hoje para tratar do Conselho Tutelar, que esta casa ela aprovou uma LDO no valor de R$260 mil para ser construído um prédio no Conselho Tutelar. Na época em que foi aprovada, eu até questionei entre os nobres colegas, porque nós temos tantos prédios que têm salas ociosas e, na verdade, tem que ficar se alugando um prédio para o funcionamento do Conselho Tutelar. E os argumentos dos colegas pareceram razoáveis, e aí entendi que realmente deveria ter essa emenda de R$260 mil para a construção desse prédio. Ocorre que nós já estamos em novembro, né? Esta casa aprovou esse orçamento para a execução dessa obra. O Poder Executivo não apresentou nenhum projeto estrutural para a construção desse prédio, e aqui esta casa, na função de fiscalizador do Poder Executivo, cabe a nós exigirmos explicações, esclarecimentos, porque que até a presente data o prefeito de Barra do Corda não viabilizou nada dessa natureza. Também gostaria de falar, né, sobre a questão da saúde de Barra do Corda, e já tinha feito algumas denúncias ao Ministério Público, algumas denúncias, inclusive, o promotor da primeira promotoria alegou que não tínhamos citado o nome da pessoa. Nós nos preocupamos em preservar o nome do denunciante, mas desta vez eu estou trazendo aqui uma denúncia mais sólida, né, porque nós tivemos nos últimos dias o promotor Dr. Guaraci visitando os hospitais de Barra do Corda. Nós gostaríamos de registrar que esta casa, né, fez uma CPI, fizemos um cruzamento de dados, ouvimos pessoas, pegamos documentos, analisamos esses documentos, foi feito um relatório e enviado ao Ministério Público. Até a presente data nós não temos uma resposta, e aqui gostaria de entrar com um requerimento verbal, pedindo uma audiência pública da saúde, para que a gente possa ver o que esses órgãos de controle, até a presente data, fizeram em relação a esses casos, essas mortes, né? Porque esta casa preparou esse relatório, esse parecer, enviou para o Ministério Público, e a população fica nos perguntando. E bem recentemente a gente viu uma matéria, alguns colegas até me questionaram, professor Jair, a oposição de Barra do Corda fez um trabalho aqui voltado para ser transparente, ser esclarecedor sobre a saúde de Barra do Corda, e o promotor de Barra do Corda acabou desconstruindo isso, fazendo afirmativas de que a saúde está bem. Ele apareceu mais como um garoto propaganda do próprio Poder Executivo. E como é que ficam vocês aí? Fizeram essas indagações para mim e infelizmente eu não soube responder. Daí a necessidade de termos uma audiência pública, né, com as duas promotorias, com a Defensoria Pública, com a Secretária de Saúde, com todos os parlamentares, para saber como anda a questão da saúde de Barra do Corda, porque a gente tem um trabalho e acaba ficando no vácuo, né, no vazio. Por não, vereador? Vereador Jado, como bem você frisou aí,
o promotor praticamente fazendo propaganda a favor da prefeitura. Apesar que nós estamos aqui falando, e nós todos vamos sofrer represália, porque a perseguição é grande da promotoria. Eles, para prefeito, não, agora para vereador, eles são perigo. Nós podíamos sofrer represália. Mas é vergonhoso o que aconteceu. O promotor vai lá e diz que está tudo beleza, no dia seguinte acontece o que aconteceu, depois a secretária vem e fala que está tudo errado. E aí, como é que fica a situação? Verdade, vereador. Obrigado aí pela contribuição. Então, diante dos fatos, eu recebi uma denúncia. Essa denúncia, desta vez, veio institucionalizada, de um senhor que entrou na UPA, esteve lá por alguns dias, precisou fazer exames, e aqui eu aproveitei a oportunidade para oficiar ao mesmo tempo a secretária de saúde, senhora Iolete Arruda, a primeira promotoria, o presidente da comissão de saúde, para esclarecer essa situação, porque eu tenho uma denúncia institucionalizada de um paciente que entrou na UPA, já tinha ouvido essas especulações, já tinha feito vistorias nesse sentido, e este cidadão acabou sedimentando uma ideia bem especulada de que a UPA é um balcão de negócios para os hospitais privados, para os laboratórios privados, que lá, como não se faz o exame laboratorial na UPA, o paciente é obrigado a pegar aquela requisição de exame e fazer no hospital particular, na clínica particular. E o paciente me entregou, um exame laboratorial e me entregou o cupom, o recibo de pagamento. É um valor pequeno, mas é um valor, porque o serviço público, o SUS, é universal e tem que ser ofertado todo o serviço. E aí depois, esse paciente foi para o Acriso Figueira, lá foi prescrita uma medicação, e dentre essas medicações, doutor Adriano, que é médico, tem muita expertise nisso. Quando o medicamento não é aplicado, que a gente chama administrado, o profissional da saúde, da enfermagem, a nomenclatura, ele roda a medicação. O que significa rodar? Significa que aquela medicação não foi feita por não estar disponível naquela unidade hospitalar. E aqui tem uma medicação, 20B, que não foi feita, está circulada, tem um relatório de enfermagem dizendo que não foi feito, porque não havia na unidade hospitalar, está aqui, e depois o paciente teve que pegar uma receita, comprar a medicação fora, estou aqui com um cupom, de pagamento da medicação, tudo direitinho, bonitinho, sedimentado, porque o que ocorre? Uma parte, por favor. Pois não, vereador. Ontem a secretária de saúde, Barto Corda, ela deu uma entrevista na FM Concorda, para o radialista Raimundo Carvalho, e o Raimundo fez uma pergunta se os exames já estariam sendo feitos pelo município de Barra do Corda. E ela foi bem categórica mesmo, foi bem afirmativa, que sim, que os exames estavam sendo feitos pelo município de Barra do Corda e que os pacientes da saúde de Barra do Corda não precisariam mais procurar o setor privado, porque o município tinha condições e estaria fazendo esses exames. E a realidade, infelizmente, é outra. Vereador, eu não tive a oportunidade de ter uma fala com a nossa secretária de saúde. É lamentável porque a fala da nossa secretária não condiz com a materialidade que eu tenho aqui em mãos. Inclusive, eu entrei com um ofício junto à secretária de saúde, pedindo o ressarcimento dos valores, porque eu, doutor Adriano, eu como profissional da saúde, atuei na saúde, e ele como profissional da saúde, nós sabemos que um médico da rede municipal de saúde, ele vai para o prontuário
e vai prescrever os medicamentos daquele prontuário, ele deve fazer a prescrição daqueles medicamentos que existem na farmácia básica. Então, quando não tem aquele medicamento, o médico, ele vai consultar a diretoria, e aí a diretoria ela precisa comprar externamente esse medicamento. Mas de rotina, de praxe, são os medicamentos da farmácia básica que são prescritos, né? Os médicos são orientados pelo diretor do hospital a fazer as devidas prescrições conforme aqueles medicamentos nos estabelecimentos da rede. E aí a gente observa que uma medicação é prescrita, é rodada, o paciente fica lá por 2 dias, a medicação rodada, no relatório de enfermagem, o profissional da enfermagem anota no prontuário que a medicação não foi feita, um antibiótico, por causa de não ter o estabelecimento de saúde. E aí a gente se questiona, né, como é que a gente quer uma saúde melhor se o paciente ele vai se submeter, porque um medicamento que é R$35, para nós, vereadores, para muitos empresários, para professores, servidores públicos, de repente não seja muito, mas para uma pessoa que vive de forma autônoma, que está desempregada, R$35, R$15 faz toda a diferença. E aqui eu estou solicitando aqui que esse cidadão ele seja ressarcido e que acabe essa prática, porque se tornou de forma reiterada, a gente vem aqui, aí vem aquele discurso, né? Vem aquele efeito tampão, aí vai para as mídias, diz que melhorou, a gente vai lá, por alguns dias os exames estão feitos. A gente quer que acabe essa história de pacientes ter que fazer exame na rede particular, a paciente da rede pública. Então isso não é para acontecer, porque como é que vamos melhorar a saúde de Barra do Corda se os hospitais acabam sendo balcões para a rede privada ter o seu campo comercial? Então isso não é permitido, é lamentável, eu sinto muito por isso. Eu não gostaria de estar aqui nessa tribuna falando sobre isso, mas infelizmente são os fatos, e contra os fatos não há argumentos que possam derrubá-los. Então, eu queria aqui que a secretária de saúde seja mais enérgica, acredito que ela tenha boa vontade, está havendo mudança na direção, vamos ter uma rotina nesses hospitais, para que os exames laboratoriais de rotina sejam mantidos, para evitar essas falas, né? Até para o próprio governo vai ser bom, tanto para a população vai ser bom, quanto para o próprio governo, porque isso não acrescenta, não melhora para a imagem política do governo, é importante para a saúde de Barra do Corda, e aí a gente não pode ficar com essas práticas, que na questão da mortalidade, nós já tivemos grandes nomes aqui que vieram da palestra. Vamos fazer um pré-natal e estabelecer o grau de risco dessas gestantes, que essas gestantes que sejam hipertensas, que sejam diabéticas, que tenham obesidade, que tenham idade avançada, que estejam de sobrepeso, que elas tenham um grau de risco, que tenham uma rotina para quando a gestante chegar lá, quais são os critérios daquele parto, quais são as situações, uma norma escrita, estampada lá, dizendo que aquelas situações, uma mulher que está com bolsa rota com mais de 4 horas, uma mulher que está em sofrimento fetal agudo, uma mulher que está com eclâmpsia, ela não deve ficar esperando para fazer uma cesariana, que é uma situação de emergência. Então tem que ter um grau de risco. Vamos trabalhar nesse sentido para melhorar a saúde de Barra do Corda. E muito obrigado.